Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomed Express, sejam muito bem-vindos. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno e o reagente venceu de velho. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e se eu pudesse ser imortal, eu não sei o que eu faria. Perdi a frase, é isso, não sei. Fala galera, aqui é o Rogério e se o Wolverine quisesse realmente salvar a humanidade, ele teria que doar órgãos, cara. Vocês não acham? Boa. Concordo. Galera, aqui quem tá falando é o Otávio. Hoje eu fui o último, pela primeira vez eu fui o último a me apresentar. E eu penso em que eu nunca vou morrer. Sério? Não, olha só. É sério, desculpa, eu sempre profundo. pensei isso, gente. Sabe de nada, mas inocente. não é realidade, meu amor. Otávio, Agora não, mas na verdade o meu... Sabe, when the dream come true... Você sabe que a gente começa a morrer quando a gente nasce, né? Pois é, justamente. Mas aquele filme do Benjamin Button me fez pensar muito a respeito do meu nascimento. Ah, que fofo. Fofo. Então, enfim. Mas é isso aí, galera. Vamos, solta a vinheta que vamos começar essa bagaça hoje. Vamos lá, galera. Pra começar, eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês, você que tá ouvindo a gente, que vai ser o tema principal desse cast e eu acho que, enfim, isso vai atrair a atenção de todo mundo. A pergunta é a seguinte: você já pensou em viver pra sempre? É uma pergunta que é filosófica, né? Pode ser tanto filosófica quanto biológica. Solta aquela musiquinha lá do Alphaville, de 1980 e alguma coisa. Já ouviram? Não. Será que é possível, gente? Eu acho que a gente tem que pensar assim: nós não precisamos pensar em ser imortais fisicamente, mas que nossas memórias se tornem eternas. É, muito bem. Eu sempre pensei dessa forma, mas depois desse cast eu comecei a pensar um pouquinho. Gente, diferente. enquanto existir internet, É vai existir gravação do Biomedcast, a gente não vai ter morrido totalmente, né? Mas verdade. como aqui é o Biomedcast, o problema é que a gente vai ter que deixar um dinheirinho aí pro pessoal ficar pagando hospedagem e domínio, né? Porque senão já era, até o Biomedcast morre. Pós-mortem. Mas como nós estamos falando em Biomedcast, né, galera? A gente não tá aqui pra falar de filosofia, mas no sentido biológico. Nós vamos falar hoje de imortalidade biológica. Não é isso, rapazes? Então, conceito de imortalidade, uma célula, um organismo que não experimenta ou que em algum ponto futuro para de envelhecer é biologicamente imortal. Então, se a gente não tiver no processo de envelhecimento, a gente obtém a imortalidade biológica. Será que existe isso de verdade, gente? O que vocês acham? Quando a gente falar em células, a gente pode considerar que sim, inclusive a imortalidade é uma coisa muito presente, principalmente na parte de câncer, a gente vê isso bastante. Porque quando a gente fala em conceito de células imortais, por exemplo, o que faz uma célula ser imortal? Bom, a gente sabe que as células normalmente, elas não ficam se proliferando infinitamente, né, pessoal? A gente sabe que elas têm um tempo. Quando elas perdem essa senescência, essa palavra senescência, é que as células de diploide param de se dividir, né? Então quando elas perdem essa habilidade, elas então se tornam imortais. Elas continuam dividindo. Pra sempre. Forever. Pra sempre. Forever. Até que algo mecânico interrompa elas ou não. Né? Mecânico, eu digo, pode ser uma coisa química também, né? Então, elas podem se multiplicar até que, de repente, alguém destrua elas, né? Pegue fogo, por exemplo, na cultura de células. Ou até que o DNA delas se torne tão degenerado que elas não consigam mais se reproduzir. Por exemplo, se elas forem expostas à radiação, alguma coisa assim, que também faz parte do rol das coisas que podem interromper aí da mortalidade, né? Inclusive, quando a gente fala essa parte de imortalidade, esse número de células pararem de se dividir, a gente chama, isso tem um termo, né? É o Hayflick, ou Hayflick limite, né? Hayflick, limite Hayflick, que foi quem descobriu isso, né? Ele detectou que o número de vezes que a célula pode se dividir até parar. Normalmente eles dizem que são 50 vezes, né? Isso vai depender do tipo da célula. Isso aí. Então, outra coisa que a gente já vê bastante falar aí, né, até em revista a gente vê muito falar em telômero, né? Esse pessoal que não quer envelhecer e tal, né? Fala muito de telômero. Então, telômero são sequências repetidas de DNA, né? Não codificante, e algumas proteínas que ficam na extremidade do cromossomo, né? E esses telômeros protegem a integridade, né? Protegem o material genético, no caso o DNA.
Então, toda vez que uma célula divide, esses telômeros vão encurtando, né, e a capacidade de proteção desse material genético vai diminuindo, até chegar a um ponto que essa célula vai morrer, né, por causa dessa diminuição no tamanho do telômero, que não vai poder proteger ela mais, né? Ela vai parar de se dividir, né, quando chegar nesse momento. Isso é o caso lá que o Rogério até citou, né, antes da gravação aqui, da Dolly, né? Fala aí, explica um pouquinho pra gente, Roger. Então, há muito tempo atrás, aí, nos anos 90, foi criado o primeiro clone, assim, de um ser vivo complexo e tal, que foi a ovelha Dolly. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dela, né? O que muita gente não sabe é que depois o clone da ovelha Dolly acabou falecendo precocemente, né? Não durou o mesmo tempo que as outras ovelhas lá. E foram investigar o DNA e tal, e eles perceberam que os telômeros da Dolly eram mais curtos do que o normal. Ou seja, como ela foi criada a partir de uma célula adulta, aquela célula já tinha se dividido várias vezes, e esses telômeros foram se encurtando, e assim a Dolly, quando ela foi atingindo idades mais avançadas, começou a entrar nesse limite de envelhecimento precoce, né? E acabou que ela acabou vivendo menos que as outras, né? Então, meio que comprovando, teoricamente, ela teria que viver a mesma quantidade de anos que a ovelha original, não? Porque, não. Mas é que nem a gente fala, no clone ele partiu de uma célula adulta que já teve uma série de divisões, né? Justamente. A gente chama isso também de memória celular. As próprias células, elas sabem. Isso. Elas sabem quantas vezes elas se dividiram. Isso, mas também o ritmo de crescimento, a quantidade com que as células vai se duplicar vai ser diferente ao longo do tempo, né? Então quando você tá crescendo, justamente. você tá multiplicando muito mais células, né? Mas, além disso, além dos telômeros, a gente tem um outro fator que entra nessa conta aí, né? Que é a telomerase. Quem que fala um pouquinho dela aí pra gente? Bom, telomerase, o próprio nome já diz, né? Termina com ase, a gente já diz que é uma enzima, né? Então essa enzima, quando ela, enfim, tiver essa atividade aumentada, ela vai conseguir reconstruir, né, entre aspas, esses telômeros, né? Então, obviamente, vai fazer o serviço reverso aí do que as replicações fazem, né, com os telômeros. E essa é uma característica do câncer, né? Que quando a célula... falar isso. A célula começa a se dividir demais, aí tem essa telomerase aí que aumenta a atividade dela, né? E a célula meio que não morre, né? Fica sempre se multiplicando, e a telomerase, como está a atividade aumentada, ela sempre vai renovando os telômeros e a célula nunca adquire aquela senescência, né? É um mecanismo de defesa do organismo até contra o câncer, né? Uma célula que se replica muitas vezes, uma hora ela acaba perdendo a capacidade, aí a pessoa... o câncer não se desenvolve, né? Mas quando ele tem essa enzima, aí essa célula consegue sobreviver mais tempo, né? E infestar os tecidos e tal. Legal. Exatamente. Então, pessoal, eu também acho que é interessante, a partir desse momento, a gente falar um pouquinho sobre as células HeLa, Em setembro de 1951, Henrietta Lacks começou a sentir umas pontadas estranhas na barriga. Às vezes, quando ia ao banheiro, a urina estava vermelha de sangue. Quando ela aceitou ir ao hospital John Hopkins, em Baltimore, para ser examinada, o médico então encontrou a causa do desconforto. Um tumor no colo do útero do tamanho de uma moeda, com uma coloração arroxeada e um brilho estranho. O médico retirou uma amostra do tumor para analisá-lo. Bom, assim que o médico apareceu com um pedaço do tumor para ser doado no laboratório, né, sem consentimento da Henrietta, o médico lá que pesquisava o assunto ali de cultura de células e tal, colocou numa mistura e torceu para que aquela sobrevivesse, né, para aquela célula do tumor. E aí, o inesperado aconteceu, né, as células daquele tumor começaram a se multiplicar sem se abalar, né, indiscriminadamente, e o tumor se transformou nas primeiras células humanas a serem multiplicadas em laboratório. E o mais interessante é que elas continuam até hoje a sobreviver e a ser multiplicadas em vários laboratórios, né? Então se tornaram células imortais. Mas como assim elas são imortais, né? Então o segredo dessas células que foi descoberto, né, pelos pesquisadores ficou desconhecido até final da década de 90, e depois eles descobriram, né, que todo câncer é uma forma de mutação no DNA. No caso da célula HeLa, a célula sofreu uma mutação que produz a enzima telomerase, que a gente falou agorinha, né? Que controla a renovação dos cromossomos cada vez que a célula se divide. Então, ao contrário de uma célula normal, que ao se multiplicar vai desgastando esse telômero a cada divisão, né? O tumor da Henrietta, as células HeLa, ele não sofre esses danos quando se multiplica,
por causa da telomerase que recompõe os telômeros, né? E assim ela se torna imortal. Uhum. Pois é, então rapidamente o tumor da Henrietta, né, cujas células acabaram apelidadas de HeLa, né, porque é Henrietta Lacks, né, o tumor ele se tornou um feitiço da comunidade científica de todo mundo, né? Uhum. Então um pesquisador da época enviou amostras para a Índia, para Nova York e para Amsterdã, né, e as criações de HeLa se multiplicaram, né? Elas começaram a ser irradiadas e cortadas e infectadas. Tudo para cientistas entenderem como o câncer funcionava, olha só. E a primeira conquista da HeLa foi um dos mais importantes avanços da medicina do século XXI, a vacina contra a poliomielite. Bom, a poliomielite ainda deixava milhões de crianças paralíticas na década de 1950, e foram então os testes feitos com a HeLa que levaram à vacina que é usada ainda hoje. Mas não ficou por aí. As células começaram a ser usadas para desenvolver remédios contra diabetes, a leucemia e o mal de Parkinson. Nossa, até hoje ainda são utilizadas essas células, né? Incrível, né? Não teve uma descoberta assim na parte de medicina, de células e tal, a partir do século XX, que não teve pelo menos uma pequena participação ali das células HeLa, né? Considerando que cada lote de células pode custar entre 10 e 10 mil dólares, esse tumor Henrietta virou um negócio farmacêutico multibilionário e infelizmente nenhuma parte desse lucro foi para nenhum dos parentes da Henrietta, né? Que acabou falecendo ali do câncer na época mesmo, né? Bom, então depois de 5 décadas, né, 6 décadas pesquisando essas células, elas já foram utilizadas em quase todos os campos da medicina, né? Produção de vacina, quimioterapia, clonagem, mapeamento de genes, fertilização in vitro, pesquisas da longevidade humana, é o tema desse cast, DSTs, digestão da lactose, mal de Parkinson. Então, assim, ela ajudou bastante no avanço da ciência, porque antigamente não tinha essa cultura de células, né, in vitro. Então, com a descoberta dessas células, foi um boom, assim, para o avanço até no tratamento, né, na pesquisa do câncer também, né. Uma coisa que eu achei interessante, que o Luiz até fez a leitura daquela parte, é que, nossa, eu acho que é um dos maiores avanços, né? Eu acho que a vacina contra a poliomielite, né? Eu acho que tá presente na nossa realidade aqui hoje em dia, né? A gente sabe que o Brasil ainda tem muito a melhorar, mas graças a essa vacina, a gente, nos últimos anos, a gente sabe quanta evolução a gente já não teve, né? Com quantas o famoso Zé salvas, Gotinha, né? E uma coisa que é legal a gente citar também, como a gente acabou falando aqui sobre a telomerase, a própria célula HeLa, ela tem um tipo de telomerase ativa, né? Que durante a divisão celular, ela vai impedindo o encurtamento dos telômeros. Então isso que vai acabar, né? Não deixando ela envelhecer e acontecer a morte celular. Beleza, e pra acabar o cast, vamos deixar aqui um pouquinho, algumas considerações de cada um, só pra gente finalizar. O que vocês acham? Bom, gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, então. Depois de tudo que foi exposto aí, vocês acham que a gente consegue chegar num futuro aí não tão distante a conseguir reverter o envelhecimento celular e a partir do momento que as pessoas cheguem a não envelhecer depois de um tempo? Ou você acha que isso é muito difícil? Eu acho difícil. Eu acho assim que as pessoas podem até viver mais anos, né? Tipo, chega, sei lá, 100, 120 anos, mas eu acho que tipo, a aparência, né, vai continuar mudando, vai envelhecendo a característica física da pessoa, né? Porque a questão não é não morrer, a questão é viver bem, né? Então não adianta você chegar com 120 anos, caquético lá, né? Não dá conta nem de andar na cadeira de roda, mas tá vivo, né? Então tem que ter qualidade de vida também, né? Não sei, cara. Tem uma velhinha de 120 anos aqui no Paraná, cara, que tá vivendo bem pra caramba. Toma vinho todo dia. Olha só. Vai entrar até pro Guinness. Mas, seguinte, falando, uma coisa que a gente pode deixar de falar é que não é só a telomerase, né? Até o Luiz vinha discutindo antes aí. Por mais que a gente resolva essa equação aí do telômero, telomerase, para que nossas células durem mais e a gente não tenha câncer em função disso, ainda tem a questão da metilação do DNA, né? Ao longo de todo o nosso processo de vida, o nosso DNA vai acumulando alguns erros que também fazem com que o nosso DNA fique mais senescente, né? Que é epigenética, né? Isso é assunto para um outro cast. O que eu acho, depois a gente lê isso, na verdade, imortalidade biológica, a imortalidade é um assunto que chama a atenção bastante. Tanto que a gente, se você gostar desse cast, né, então deixa lá que a gente
provavelmente vai fazer um cast maior, né? Tudo vai depender da aceitação do público. Mas o que eu acho que é interessante a gente falar, como o Rogério citou, é que não adianta a gente só controlar, por exemplo, uma metilação, ou a gente também só controlar o processo de replicação normal da célula. A gente tem que ver isso como uma epigenética. É tudo que no exterior vai influenciar os nossos genes e a nossa geração. Então, eu acho que, quem sabe, no futuro a gente vai conseguir talvez ter um equilíbrio, tanto na parte genética e também na parte epigenética. O dia que a gente conseguir encontrar esse equilíbrio perfeito, aí sim a gente vai poder se considerar imortal. E eu acho que mesmo assim ainda não é possível, né? Porque tem a parte também de fator ambiental, né? Então, onde que a pessoa vive, o que ela come, isso tudo vai interferir também, né? Então, além da epigenética, além da genética, tem muitos fatores envolvidos, né? Melhor então. Então, o dia que a gente conseguir combinar perfeitamente a epigenética com esses processos genéticos, a gente vai poder se considerar menos mortais. Imagina, Biomedcast, 1000 anos. Já pensou o quê? Isso aí é complicado. 1000 anos de Biomedcast. Haja tema. Nossa! Jesus. Haja HostGator pra colocar tudo. Haja HostGator. Eu acho que os pacotes vão aumentar, né? Pra trienais pra, sei lá, milenais. Decadais, como que é? Não sei, vai, faz sua consideração. Bom, eu acho, galera, sinceramente, eu sonho bastante com isso, eu gosto mais dessa parte futurista, meio, posso dizer, com ficção científica, sei lá. Eu gosto de pensar a respeito disso, mas sendo mais realista, eu acredito que a gente vai sim conseguir, daqui a poucos anos, um médio e longo prazo, a gente vai conseguir sim viver muito mais do que a gente vive hoje em dia, com certeza, né? Claro, sem considerar fatores externos, como, sei lá, mortes violentas por acidente, que a gente sabe que tudo isso aí, né, que a gente tá, principalmente no nosso país que a gente vive, a gente tá sujeito, né, a isso. Mas eu acho que é uma indagação que a gente não pode deixar de lado, né? Eu acho que a gente nunca pode subestimar a ciência, né? Pelo menos é a minha crença, assim, sei lá. Beleza. Eu acredito que né, daqui a alguns anos esses fatores que a gente julga, essas variáveis, né, que a gente tá considerando agora, né, há 5 anos atrás tenho certeza que a gente não considerava o assunto que a gente está tratando hoje, né? Então, sei lá, é uma coisa a se pensar. Eu acho que a gente vai colonizar planetas, a gente vai se mudar para outros tipos de planetas mais cedo do que uma imortalidade, por exemplo. Eu também acho. Então esse é meu balanço. Eu também acho, excelente. E você, querido ouvinte, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Isso aí, dá like no vídeo, né? Subscreve no canal. Dá like no vídeo? Dá like no vídeo. Vamos que acabou o tempo, galera. Vai. Falou, galera. Adeus. Tchau. Não esquece de dar beijo, comenta, divulga, tchau, Otávio, compartilha, tchau, dá review e até mais. Tchau. Valeu, galera. Até a próxima semana. Tchau.